que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos cheios da tua presença, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos cheios da tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos cheios da tua presença, Deus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos
seja, Senhor, que Tu possas estar presente aqui no nosso meio, que o Teu Santo Espírito possa estar aqui presente, Senhor, a revelar-te ao coração de cada um de nós, Senhor. Que cada um de nós aqui presente hoje possa sentir a Tua presença real, possa estar aqui, Senhor, a revelar-te ao nosso coração, a dar luz e entendimento à nossa vida, à nossa mente, ao nosso coração, a renovar e a transformar a nossa vida de acordo com a Tua palavra, Senhor. Possamos compreender quando estamos em pecado, Senhor, que Tu nos libertes do pecado, Senhor, que nos livres, que nos perdoes, Senhor, que derrames a Tua paz, a Tua cura, o Teu perdão sobre a nossa vida, Senhor. Que possa estar a atender à necessidade de cada um aqui, Senhor, e que possamos ficar cheios de Ti, da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Que tudo seja feito para a Tua honra e glória, Senhor. Que Te agrades da nossa adoração, do nosso louvor a Ti, como só Tu és digno, ó Deus. Que realmente Tu possas ficar feliz, ficar alegre com as nossas vidas, Senhor, com o nosso sacrifício de louvor. Tudo pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu peço a todos aqueles que puderem para ficarmos de pé. E vamos continuar a celebrar, a exaltar, a adorar o nosso Deus. E vamos fazê-lo agora com a leitura da palavra. Em 1 de João, vamos ler o capítulo 4, os versículos 7 a 10. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Realmente possamos conhecer verdadeiramente este amor de Deus. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro e que se revelou a nós, entregando e enviando o seu Filho por amor de cada um de nós para pagar o preço do nosso pecado. Nós, se não tivermos o amor de Deus em nós, também não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. É isso que diz a sua palavra, é isso que ela nos transmite, que nos ensina. Deus é amor. Possamos buscar este amor verdadeiro, o amor de Deus. O único amor que existe verdadeiro é o amor de Deus. Possamos buscá-lo. E é isso que vamos cantar também. O Teu amor. É este cântico que nos fala sobre o amor de Deus e a forma como Ele se revela a nós. E temos também o privilégio, a alegria de entregar o nosso euromissionário. Podemos colocar aqui neste vaso todos aqueles que queiram voluntariamente, enquanto cantarmos este cântico, colocar aqui a oferta do euromissionário para sustentar pastores e obreiros, ministérios missionários no nosso país e também em países de língua oficial portuguesa. Então vamos continuar a louvar com este cântico, o Teu amor.
do teu perdão, me satisfaço na abundância da tua casa, do teu rio de alegria beberei. Tu és meu lar, o teu amor aos céus se estende, tua fidelidade até às nuvens vai, tua justiça majestosa é como os montes, sabedoria mais funda que o mar, mas me dás a mão, o teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão, me satisfaço na abundância da tua casa, do teu rio de alegria beberei. Tu és meu rei, do teu rio de alegria beberei. Tu és meu rei. Que o amor de Deus possa reinar na nossa vida e que Jesus seja o centro da nossa vida. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa.
novamente a ler aqui alguns versículos da Epístola primeira de João, no capítulo 4, continuando, agora dos versículos 11 a 17. E diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então que realmente possamos permanecer e ser aperfeiçoados no amor de Deus. Enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, somos desafiados constantemente, todos os dias, a amar-nos uns aos outros, a revelar o amor de Deus uns aos outros. Nós não conhecemos Deus face a face, mas experimentamos e vivemos o amor de Deus através de termos aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E nisso conhecemos a Deus, conhecemos e revelamos e transmitimos o amor de Deus aos outros. Não só a nós, enquanto filhos de Deus, mas aos outros, para que também eles venham a conhecer a salvação e o amor de Deus. Então temos também agora o privilégio de dedicar, entregar os nossos dízimos e ofertas, nós enquanto membros de igreja. Quem nos visita não se sinta obrigado, mas se o fizer, que o faça de coração, com gratidão no seu coração. E que realmente possamos dedicar as nossas ofertas a Deus, agradecidos por aquilo que Ele nos tem dado, pela a saúde, a força para podermos trabalhar e podermos realmente oferir aquilo que Ele nos tem dado. E então peço auxílio do irmão Lourenço e irmão Rogério para fazer o levantamento dos dízimos e ofertas, enquanto cantamos este cântico, Corpo e Família. Coração transformado, coração
na nossa vida, no nosso coração, na nossa igreja. E vamos orar com o irmão Rogério. Como é bom e maravilhoso, ó Deus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para prestar este culto, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque temos esta liberdade, Senhor, de nos expressarmos, Senhor, de louvarmos o Teu nome, Senhor, livremente, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício que o Teu amado Filho Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, Senhor Deus. Aceita, Senhor, este louvor que a Tua Igreja está dedicada, Senhor. Que, de facto, ó Deus, tudo quanto se possa passar aqui seja do Teu agrado e seja para a honra e a glória do Teu nome. Nesta hora também te queremos consagrar estes dízimos que foram levantados em Teu nome, Senhor, Deus e Pai. Que Tu os aceites, Senhor, e que eles possam ser usados na Tua obra. Oramos em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar e vou dar a oportunidade ao pastor Joaquim Vieira. É sempre bom ver as crianças aqui, não vê-las sair, mas é sempre bom vê-las entre nós e esperar que todo este trabalho, todo este investimento que temos feito, quer com a escola bíblica dominical, quer com o culto infantil, possa dar o resultado, possa dar o fruto de vermos estas crianças crescerem para o Senhor Jesus, porque o que nós queremos ao longo de todo este mês de maio é estar a focar a nossa atenção naquilo que a Bíblia nos fala sobre uma família. E nós queremos ser uma família com orientações corretas, com orientações bíblicas. E daí convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, e temos aqui as indicações para uma família correta. Uma família que é a nossa, que não é a família dos outros, ou a família perfeita, a família tipo. É a nossa família. Estamos a falar de nós, estamos a falar de pessoas que, segundo nos diz o versículo 1 até ao versículo 3, são pessoas que almejam a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Finalmente, irmãos, rogamo-vos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Versículo 1, parece que a epístola vai acabar, certo? Finalmente. Mas antes que acabe o papel, antes que acabe o rolo, antes que acabe a tinta, Paulo quer escrever algo muito importante para que aquela igreja possa recordar. Algo que todos nós devemos, antes de acabar o dia, antes de acabar o mês, antes de acabar o ano, nós devemos procurar, nós devemos desejar, nós devemos almejar a santificação visível. Se olharmos para o versículo 1, Paulo escreve que eles já tinham ouvido. Rogamos e exortamos no Senhor Jesus, assim como recebeste de nós. Ou seja, a santificação não era um assunto desconhecido. Não era algo que eles nunca tivessem ouvido falar. Mas era o que Deus desejava que eles vivessem. Não sendo um assunto novo, eles sabiam que a ação do Espírito Santo na vida de cada um deles, o aperfeiçoamento, a melhoria, serem melhores pessoas no seu local de trabalho, nos seus relacionamentos familiares. Isto era a ação do Espírito Santo em cada um deles. E diz o versículo 3, porque é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, que a vossa santificação seja uma realidade. E depois termina, versículo 3, diz que vos abstenhais da fornicação. Há uma tradução que diz que vos abstenhais de como termina? Perdão. Prostituição. Alguma diz imoralidade. É exatamente. Peço desculpa. O som tem de ficar tirado aqui nesta parte. Nós olhamos para o versículo 3
E vamos perceber porque é que Paulo escreve isto para esta igreja em Tessalónica. Sim, é a vontade de Deus, sem dúvida. Se nós olharmos com atenção para o versículo 3, nós encontramos que Deus deseja que aquelas famílias, aqueles irmãos, aquela igreja se mantenha longe das práticas imorais. Porquê? Nós estamos a olhar para uma carta escrita para uma igreja numa cidade chamada Tessalónica. Uma cidade grega, situada, e quem tem Bíblia com mapa pode ir ver onde fica Tessalónica, numa baía. E a cidade era... Perdão. Muito dada ao comércio. Era uma cidade comercial, rica, desenvolvida, culta, mas também tinha outras particularidades. Para quem gosta um pouco de história, sabe que esta cidade não pagava diretamente impostos a Roma, podia cunhar a sua moeda, tornava-a distinta das demais. Mas também, quando o Evangelho chegou a esta cidade, os primeiros a serem convertidos foram romanos e gregos. Pessoas que vinham de contextos sociais e religiosos muito diferentes dos judeus. Os judeus monoteístas, com uma conduta moral íntegra, pura. A ideia de um só Deus e de um relacionamento sexual, físico, limpo. Ao contrário dos romanos e gregos, que tinham diferentes divindades. Para tudo e mais alguma coisa havia um Deus. E depois existiam aquelas festas que envolviam práticas imorais. Nós temos o excesso de comida, o excesso de bebida e também as relações sexuais desenfreadas. Daí, parte final do versículo 3, que vos abstinhais da prostituição ou da imoralidade sexual. E semanalmente eles faziam, envolviam-se nestas festas. E é importante o versículo 3 para aquela igreja, para aquelas pessoas convertidas há relativamente pouco tempo, que estavam a dar os primeiros passos na fé, que necessitavam de uma palavra de orientação, uma palavra de exortação. A vontade de Deus para a vossa vida, versículo 3, é a vossa santificação. E isto implica deixarem todo tipo de práticas imorais, todo tipo de práticas que sujem, que manchem a vossa integridade moral. Então, aquelas famílias deveriam manter-se puras e para isso necessitavam de fugir da imoralidade sexual. E atenção, não era só para os homens, porque esta não era uma prática só masculina. É para todos os membros da família. E todos deviam manter-se afastados da imoralidade. E todos deviam almejar a santificação. A santificação é um processo, ou se preferirmos é uma caminhada. Desde o dia em que nos convertemos, nós vamos sempre sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Eu costumo fazer a ilustração de uma escada. A santificação é aquele processo em que todos os dias subimos um degrau. E a ideia é nunca descermos, nunca voltarmos ao nível onde estávamos na semana passada, no ano passado, mas é chegarmos a um nível melhor, a um nível de purificação de trabalho ainda melhor. Então nós permitimos que o Espírito Santo altere tudo o que está errado em nós e confirme tudo o que está certo. Isso vai tornar-nos, como é que nós cantávamos este último cântico? Uma família com compromisso. E nós dizemos uma família sem falsidade. Uma família de verdade. E a santificação nunca vai provocar em nós um caráter falso. Nunca vai provocar em nós um caráter imoral, mas sempre puro. Então, para a nossa família, tanto a de sangue, e é bom olharmos aqui uns para os outros e vermos famílias de sangue. Quando estávamos a entoar este cântico, dizíamos, eu preciso de ti, meu querido irmão, e reparava que a Marta olhava para aquele lado, sabiamente, porque a irmã dela estava daquele lado. E é bom nós olharmos e procurarmos quem é que é da nossa família que está aqui. Temos aqui um irmão, temos aqui um pai, temos aqui a mãe, temos o filho. Então olhamos uns para os nossos irmãos. Mas agora, alargando a nossa família espiritual. Versículo 3. Devemos almejar a santificação. Devemos almejar o aperfeiçoamento que é promovido pelo Espírito Santo. Então, versículo 3. Se tivermos de fugir de algo, que seja, como diz este texto, da imoralidade, da impureza da nossa vida. E hoje eu quero convidar a que nós possamos retirar alguma coisa da nossa vida. Aquilo que tem manchado a nossa família, a nossa vida, a nossa relação com Deus, a nossa igreja. Irmãos, tínhamos consciência de que um corpo
é afetado pelo bom comportamento, pelas boas práticas de todos os membros do seu corpo. E, se é beneficiado, também é prejudicado. Então vamos nós agora olhar para o versículo 1, 2 e 3 e perceber o que é que eu tenho de deixar. Que práticas, que consumos, que pensamentos, que sentimentos eu tenho de tirar da minha vida. Algo que me esteja a manchar. Algo que esteja a manchar a minha família. Será que eu almejo o trabalho do Espírito Santo em mim? O aperfeiçoamento? Versículos 4 e 5. Uma família correta vive na pureza. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Estas palavras são muito específicas para uma comunidade que, à época, era recente. Aquela igreja estava estabelecida em Tessalónica há pouco tempo e aqueles crentes estavam a ser fortemente assediados a regressar aos velhos hábitos. O diabo não estava contente ao vê-los saírem da sujidade, da imoralidade, para a pureza. O diabo não estava contente ao tê-los nas suas mãos e vê-los perder e vê-los sair. Então ia procurar de todas as formas que eles voltassem à imoralidade, que eles voltassem ao pecado. E então esta ideia da normalidade. Irmãos, segurem esta palavra, normal. O normal em Tessalónica era que eles voltassem à participação nas festas em honra de determinada divindade. Então eles iriam nessas festas entregar os seus corpos para o prazer imediato. E então aqui nós encontramos esta palavra tão importante. Versículo 4. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Paulo estimula aqueles crentes a viver na pureza. A fragilidade espiritual daquela igreja tinha levado a que Timóteo fosse de Atenas até Tessalónica para junto deles e consolidar os ensinos que tinham recebido. Sim, Timóteo foi enviado para que eles não vacilassem, que eles permanecessem nos ensinos que tinham recebido. Sabem, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, a igreja é comparada ao templo do Espírito Santo. E a igreja em Corinto também passou por este mesmo problema. Os hábitos do passado, o que se fazia no passado, a impureza. Em Corinto demorou muito tempo a sair. E a remoção destes hábitos, destes comportamentos imorais, Paulo escreve, tem de ser visível na vossa vida. Sempre que um crente vivia na pureza, a sua família crescia. E não tem de crescer em termos de número. Não tem de ter filhos todos os anos. Não era crescer em termos financeiros, porque a família não ia ficar rica, porque era crente. Porque há famílias que não são crentes e que são ricas. E há famílias que são crentes e que são pobres. A família não ia crescer em bens materiais, em propriedades. Mas a família ia crescer em pureza. Aperfeiçoava-se no poder do Espírito Santo. Aliás, nós encontramos aqui no versículo 5 a palavra não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem Deus. Esta é uma palavra de responsabilidade para os crentes. Quem não conhece Deus não tem de ser responsável pelos erros. Afinal de contas, não sabe. Mas não era o caso daqueles irmãos, porque eles tinham esta palavra e a comparação. Os outros que não conhecem Deus é que vivem desta maneira. Os que vivem para os seus prazeres imediatos. Esta é uma característica típica de quem não conhece Deus. Por outro lado, as famílias corretas, as famílias que conhecem Deus, que querem viver uma nova vida, que vivem debaixo da orientação do Espírito Santo, de uma nova geração, de uma nova maneira de pensar, de uma nova maneira de falar, de uma nova maneira de se relacionar, estas famílias desejam viver na pureza. Alguns de nós tiram o sábado para fazer limpezas lá em casa.
O sábado é o dia de limpezas para alguns. É o dia que a casa fica a cheirar a todo o detergente que se compra. O chão fica limpo, a casa de banho fica limpa e, às vezes, aquela janela aberta de um lado e do outro trazem assim aquele cheiro que se espalha por toda a casa. E dizemos, hoje a casa está limpa. E eu pergunto, à luz dos versículos 4 e 5, o que é que nós precisamos de limpar na nossa vida? O que é que nós ainda temos que suja, que contamina, que revela, versículo 5, que nós estamos a viver como os gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Olhando para o versículo 4. Irmãos, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em honra. Voltamos à responsabilidade individual para o bem comum. Temos a responsabilidade de viver uma vida limpa, pura, para o bem comum. Mas uma família correta, olhando para os versículos 6, 7 e 8, é uma família que corrige e que sabe ser corrigida. Versículo 6. Ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. O versículo 6 diz-nos que esta igreja não deve oprimir ou enganar. Ou seja, eles sobre este assunto até já tinham ouvido o apóstolo Paulo a ensinar, mas por este assunto também que eles não deviam de colocar uma pressão junto dos irmãos que já não participavam naquelas festas. O engano, ou a omissão de falar aqui o texto bíblico, seria como se algum crente dissesse ao outro: podes manter este estilo de vida pecaminoso porque nem sempre é errado. Voltamos ao normal. É normal. Irmãos, a família, e eu já não vou à definição legal de família, está bem? Porque varia de X em X anos, a família varia. Biblicamente, a família é a união de um homem com uma mulher. É o casamento entre um homem e uma mulher. E o que daí virá, os seus filhos, a sua filha ou o seu filho, ou sem filhos. A família começa com o homem e a mulher. Se nós olharmos para o normal hoje, não é assim. O normal hoje é nós podermos dizer, é normal um homem com um homem. É normal não casar. É normal? Não é normal. Então estamos a olhar para o versículo 6. Ninguém vos engane. Versículo 7, eles já tinham ouvido o que Paulo tinha dito a este respeito e eles deviam estar receptivos à correção. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Pois bem, uma família corrige. Uma família correta corrige. Uma família correta sabe corrigir. Versículo 8. Está aqui a dizer, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Uma família tem de estar receptiva à correção. E aqui é a responsabilidade dos pais para os filhos. Eu vou falar agora só para os filhos, porque nem todos são pais, mas todos são filhos. Aceitem a correção. Aceitem a correção. Agora para os pais, porque alguns não são pais. Ouçam os vossos filhos. Vejam, atentem para a vida dos vossos filhos. E todos nós sintamos a necessidade de ser corrigidos. Não de estar à espera de corrigir, de ver as falhas dos outros e de procurar onde é que... Como se fosse folhear um livro à procura do pecado deste ou daquele, mas nós estarmos atentos. Significa que temos o cuidado e estamos dispostos a crescer, a sermos corrigidos. O texto diz que quando uma família não aceita, uma pessoa não aceita a correção, não está a rejeitar a pessoa que fala, mas o próprio Deus. O texto bíblico fala-nos de o envio que Deus fez de um profeta de Judá, do reino do sul, até Betel, no reino do norte, para repreender o rei Jeroboão acerca do santuário que o rei tinha construído. E Deus deu uma ordem, além de ele repreender o rei, deu-lhe uma ordem muito específica. Não aceites comida, nem bebida,
nem estadia de ninguém. Vais, denuncias e voltas. E quando o rei ouviu aquela correção do profeta e disse, fica aqui connosco, e o profeta disse que não. Deus disse para não ficar. Obediente. Quando ele descia, um profeta mais velho foi a caminho dele, ao encontro dele, e disse-lhe, vem repousar à minha casa. Foi Deus que me enviou. E aquele profeta parou, desobedeceu a Deus. E quando estavam a descansar, ele disse-lhe, foste desobediente. E vais pagar com a tua vida. Isto está em 1º livro de Reis, capítulo 13, versículo de 1 a 24. Acatar a correção é ser sábio. Acatar a correção é ser sensato. E, acima de tudo, é ser fiel a Deus. Rejeitar a correção é um sinónimo de rebeldia. Não à pessoa, mas ao próprio Deus. E o que Paulo está a escrever a esta igreja diz que eles deviam ser permeáveis, abertos, receptivos à correção que Deus tinha para alterar alguma coisa nas suas vidas. Eu volto a dizer, os pais representam muitas vezes estes papéis. O papel de corrigir, o papel de orientar, de melhorar a vida dos seus filhos. E então, nós que somos filhos, versículo 8, leiamos atentamente. Ouçamos o versículo 8. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus. Não vamos desprezar a correção. Pelo contrário, vamos receber. O texto de Hebreus, no capítulo 12, diz que a correção que recebemos dos nossos pais, apesar de eles serem limitados, fazem-nos bem. A correção dos pais, os pais sendo limitados, ainda assim a correção que eles nos dão é boa, faz-nos bem. Mas a correção que vem de Deus é infinitamente superior à dos nossos pais e Ele também nos corrige. E Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7 diz que nós devemos acatar a correção dos nossos pais. E agora o apóstolo Paulo está aqui a dizer que devemos ser receptivos à mesma. Correção, corrigir, é importante. E é importante nós estarmos abertos. Não é a crítica, não é o apontar do dedo. E isto é muito fácil. Estou a falar da correção. Isto está mal, vamos mudar, vamos fazer assim. Como é que podemos melhorar? Como é que podemos melhorar, por exemplo, o tom de voz com que nos dirigimos aos nossos familiares? Aquele encolher de ombros, aquela expressão facial, o quero lá saber. Irmãos, estará de acordo com o versículo 8? Sejamos sábios ao não rejeitar a correção. Sejamos sábios ao não rejeitar Deus. Muito menos aquela ideia de que eu já não preciso corrigir, já atingi uma certa idade, um certo comportamento, uma certa maturidade, já não preciso da correção. Precisamos ser corrigidos. Uma família correta, versículo 9, ama. Tem de ter amor. Nós líamos há pouco o texto de 1 de João no capítulo 4, mas vamos olhar para o versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus de que vos ameis uns aos outros. Uma família correta ama, uma família correta sabe amar, e o versículo 9 diz-nos que aquela igreja em Tessalónica estava a dar um bom testemunho. Nesta área, versículo 9, não precisam que eu vos escreva, não precisam que eu vos ensine, que eu vos repita o assunto, porque vocês já estão neste caminho. É bom nós vermos a igreja em Tessalónica a amar, a ser amada, a ser uma igreja amorosa. Depois, o versículo 10 diz assim, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedónia. Ou seja, esta igreja em Tessalónica era uma referência de amor. Era uma igreja que amava, era um exemplo no amor. E que bom é pertencer a uma família que ama. Não que trata mal à entrada, não que trata mal, não que fala de uma maneira ríspida de pai para mãe, de pais para filhos, de irmão e irmã, mas uma igreja que ama. É bom ser bem recebido, é bom ser bem tratado, é bom ser amado. E nesta área, a igreja em Tessalónica era exemplar. Havia prazer em ser membro daquela igreja, porque sabia amar, sabia cuidar, sabia ser uma família de quem necessita. Ao longo dos últimos 4 anos,
desde que eu cheguei, nós temos recebido muitos visitantes. Alguns deles passaram por cá. Outros passaram e pararam e saíram, foram para outros lugares. Outros ficaram. Irmãos, algo que nós temos de aprender é saber receber. E saber receber é amar as pessoas. É falarmos com elas, é tornarmos o nosso relacionamento bom, caloroso, próximo. Não o distante. E às vezes nós conseguimos ser distantes. Quando cumprimentamos a pessoa assim, bem-vindo, e com cara de poucos amigos. A igreja em Tessalónica era exemplar porque sabia amar. Sabia receber. Semana passada falava com o Eugénio e dizia-lhe algo, ele e a sua esposa. Aqui nós temos uma característica. Precisamos de abraçar. Precisamos nos abraçar. Eles riam. Sim, se eu disser só bom dia, bem-vindos. Não, eu preciso vos abraçar. Irmãos, estamos a ler o versículo 9. A igreja em Tessalónica, neste aspecto, era exemplar. Nós precisamos de fazer sentir àqueles que nos visitam o amor de Deus. Podemos e devemos ser hospitaleiros, porque é assim que nós revelamos o amor, porque nascemos de novo. Devemos saber amar, cuidar do nosso próximo. Quando voltamos ao texto de 1 João capítulo 4, diz que aquele que não ama não conhece Deus porque Deus é amor. Também nos diz mais. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão ou que odeia o seu irmão, este está nas trevas. Porque Deus é amor. Então, nós precisamos ser uma família correta lá em nossa casa. Amor. Amor. Baixar o tom da rispidez na fala. Alterar algumas palavras que magoam. Ter gestos. A semana passada desafiava os presentes a telefonarem aos pais ou aos avós distantes. Hoje desafio. Expressem amor. Façam algo que a outra pessoa lá em casa, o vosso pai, a vossa mãe, o vosso marido, a vossa esposa, o vosso filho, a vossa filha, o vosso irmão, goste. Expressem este amor por eles. Manifestem o amor. É assim que a igreja em Tessalónica é conhecida. É assim que a igreja em Tessalónica nos dá o exemplo. E agora para nós aqui, que aqui estamos e que nos veem em casa. Manifestar amor é preocupar-nos com a vida dos outros. Alguém que precisa de um emprego, alguém que sabe de um apartamento para alugar, alguém que quer vir almoçar em nossa casa hoje. Coisas simples que fazem toda a diferença. As famílias perfeitas, nós sabemos que não existem, mas a família correta está aqui muito bem retratada. E fica muito bem retratada com o versículo 9. Irmãos, que bom é nós percebermos que, de acordo com a Bíblia, nós devemos ser corretos no trato. Devemos ser uma família limpa de todo tipo de imoralidade. Somos uma família que se caracteriza pela correção, que acata a correção, que procura corrigir os irmãos não para denunciar os erros ou a inferioridade dos mesmos, mas para que possam melhorar. Uma família que almeja a santificação. Mas o versículo 9 é fundamental. Uma igreja que ama. A semana começou agora. Hoje. Quais são os nossos objetivos para esta semana? Amar, amar, amar ou continuar? Ou amar? Melhorar, amar, permitir que o Espírito Santo nos melhore, porque Deus é amor, porque Deus nos ama, porque o amor é a fonte da nossa vida. Irmãos, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza até a este amor de Deus. E algo que tenha de ser removido, que o seja pela ação do Espírito Santo. Vamos orar. Nesta manhã nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, querido Pai. O Pai de amor. O Deus de toda a consolação. O Deus da correção. A Ti nos submetemos e a Ti entregamos as nossas vidas, pedindo-Te que o Teu Espírito Santo nos limpe, nos aperfeiçoe, nos corrija. Que sejas Tu, querido Espírito, a alterar o que tem de ser alterado em nós, a mudar tudo o que não venha de Ti, a tirar tudo aquilo que mancha, suja
a nossa vida contigo. E que neste momento nós sejamos permeáveis à tua ação. Que nós desejemos que tu nos limpes, que tu nos aperfeiçoes. Pedimos e agradecemos tudo em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Enquanto escutarmos o prelúdio, quero convidar que possamos ficar em oração individual e silenciosa com o nosso Deus. E vamos colocar a nossa família diante do nosso Pai em oração.